Eu estou gravando este vídeo no dia 23 de junho de 2023 e esta semana ficamos chocados com a notícia de um submersível que se acidentou ao fazer uma visita ao famoso Titanic. O acidente causou a morte de 5 pessoas, incluindo o dono da própria empresa. E por ser professor de física e este assunto ser abordado durante as aulas, alguns alunos me perguntaram durante a semana o que aconteceu e por que aconteceu. Eu vou te apresentar algumas equações da física que mostram o que acontece com corpos que estão submersos em um fluido, nesse caso, a própria água. Dentro do assunto do segundo ano do ensino médio, nós estudamos uma relação entre pressão, força e área. Pode ser calculada dividindo a força aplicada em cima de uma determinada área. No primeiro ano do ensino médio, nós estudamos que uma força pode ser calculada multiplicando a massa do corpo pela sua aceleração. Nesse caso, vamos utilizar a força-peso para fazer os cálculos. E para calcular a força-peso, basta substituir a aceleração do corpo pela própria aceleração gravitacional a qual o corpo está submetido. Vamos utilizar no lugar da letra A letra G, representando essa aceleração gravitacional. Portanto, a equação da pressão ficaria, no lugar da força, a massa vezes a aceleração gravitacional dividido pela área. Uma outra equação que precisamos abordar agora é a equação da densidade de um fluido. Ela pode ser calculada dividindo a massa desse fluido pelo volume que ele ocupa. Em alguns materiais didáticos você pode ver a letra ρ no lugar da letra D. Eu vou utilizar a letra D apenas para ficar mais simples de entender. Neste momento, eu vou isolar a massa dessa equação, passando o volume multiplicando pela densidade. Portanto, ficaria massa igual a densidade multiplicado pelo volume. Essa densidade multiplicada pelo volume, eu vou substituir no lugar da massa lá na equação da pressão. Ficando mais ou menos assim. Pressão igual a densidade vezes o volume no lugar da massa, vezes a gravidade dividido pela área. Uma outra equação que vamos ver agora é a equação de um volume de um corpo sólido, que é calculado multiplicando a área da base pela sua altura. Nesse caso, a área da base representado pela letra A maiúsculo. E agora, então, vamos substituir esse valor de A vezes H no lugar da letra V, lá na equação da pressão que estamos construindo. Fica mais ou menos assim, a área e a altura no lugar da letra V. Como eu tenho área tanto no numerador quanto no denominador, eu posso simplificar esses valores, pois eles são iguais, resultando então na famosa equação: a pressão que um corpo sofre ao estar submerso em um fluido, ela é igual à densidade desse fluido multiplicado pela profundidade que este corpo se encontra no fluido, que eu estou simbolizando pela letra H, multiplicado pela gravidade local. No caso do planeta Terra, a gravidade é muito próxima de 10. E para simplificar alguns cálculos que vamos fazer mentalmente, a gente vai utilizar o valor da aceleração como sendo 10. Uma outra informação que precisamos colocar aqui é referente à densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. Um metro cúbico se refere a 1000 litros de água. E quando calculamos a pressão que este objeto sofre ao estar submerso em um líquido, o resultado deste valor se dará na unidade de Pascal. Porém, uma das unidades mais utilizadas para se medir pressão é o ATM, o famoso atmosferas, pois quando estamos em uma localidade que fica a nível do mar, estamos sujeitos a uma pressão de 1 atmosfera terrestre. E para fazer a conversão de Pascal para ATM, a gente pode utilizar a seguinte regra: 1 ATM é igual a 100.000 pascais. Quando aplicamos esta equação para a água, que tem densidade de 1000 kg por metro cúbico, e estamos no planeta Terra, onde a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, nós podemos então deduzir que a profundidade abaixo do nível da água deve ser de 10 metros para que esta multiplicação seja igual a 100.000 pascais. Pois densidade igual a 1000, gravidade igual a 10. 1000 vezes 10 são 10.000. Para que chegue em 100.000, basta acrescentar mais um zero, ou seja, multiplicar por 10. Portanto, a cada 10 metros de profundidade, no caso submerso em água, a pressão aumenta em 1 atm.
A nível do mar, fora da água, nós estamos sujeitos a uma pressão de 1 atmosfera. A cada 10 metros que descemos na água, esse valor aumenta em 1 atm. A profundidade que o Titanic se encontra é de aproximadamente 3.800 metros. Vão resultar em uma pressão de 380 atmosferas. Isso contando apenas a pressão submersa na água. Com mais 1 atm da própria atmosfera, isso se tornaria aproximadamente 381 atmosferas. Eu não vou considerar essa pressão atmosférica, vou considerar apenas a pressão da água. E se formos utilizar este valor na unidade de Pascal, esse valor se tornaria 38 milhões de pascais. É uma pressão absurda. E podemos interpretar esta informação da seguinte maneira. Esta pressão de 380 atmosferas corresponde a uma massa de 3.800 kg apoiada sobre uma moeda de 10 centavos. Sobre a notícia do submersível, já sabemos que ocorreu uma implosão. Implosão é quando ocorre um esmagamento devido a essa pressão externa ser muito maior do que a pressão interna. Mas ainda não sabemos em qual momento esta implosão aconteceu. Se o submersível já estava no local onde o Titanic se encontra, ou seja, a uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros, ou se essa implosão aconteceu durante a descida, em uma profundidade intermediária. E nesse caso, é bem provável que o problema tenha ocorrido devido a uma falha estrutural. Precisamos aguardar mais informações, pois provavelmente partes do submersível serão coletadas para análise e então chegar a uma conclusão do que exatamente aconteceu. E para demonstrar o efeito sofrido pela pressão por um objeto que está submerso em água, eu preparei o seguinte experimento. Eu estou com uma seringa de 60 ml cheia de água. Dentro dela eu coloquei uma bolinha de balão cheia de ar. Repare que ela está flutuando. A ponta da seringa eu tampei com uma borracha e agora eu vou empurrar o êmbolo a fim de aumentar a pressão no líquido. Olha o que acontece com a bolinha de balão quando a pressão aumenta. Eu comprimo e a bolinha de balão fica bem menor, devido à pressão externa estar fazendo esse efeito de compressão na bolinha. Isso foi o que aconteceu com o submersível. Conforme ele vai descendo, a pressão externa vai aumentando, causando um esmagamento, até chegar ao ponto que a estrutura não suporta e colapsa em si mesmo. Este acidente de implosão acontece em uma velocidade extremamente alta. Nem deu tempo dos tripulantes saberem o que aconteceu. Ela chega a ser mais rápida que a velocidade de reação da nossa própria vista. Ou seja, o evento acontece antes da informação sair dos seus olhos e chegar até o seu cérebro. E eu sei que é difícil falar nisso e eu espero que não me interpretem mal. Mas das possíveis causas de morte por acidente, essa é uma das que não causam nenhum tipo de dor. E caso o submersível tivesse passado por problema e não tivesse implodido, considerando que os passageiros estivessem vivos aguardando resgate, provavelmente não daria tempo de ir lá embaixo socorrê-los. A empresa divulga que o tempo de oxigênio seria de aproximadamente 96 horas, considerando uma situação normal. Porém, quando você está em uma situação de risco, o nível de estresse aumenta bastante, fazendo com que o consumo de oxigênio também aumente. Então, provavelmente, essas 96 horas diminuiriam bastante. E a causa da morte seria, então, a asfixia. O que não é nada legal, pois causa um sofrimento muito grande por muito tempo.